Olá! Nessa videoaula, nós iremos aprender a lançar as cargas especiais. No caso dessa aula, as cargas concentradas. Nós temos aqui um exemplo de um projeto que foi lançado as fundações em concreto armado. Não foi lançado o restante da estrutura, porque ele vai ser de estrutura metálica. Isso acontece muito em edificações como postos de gasolina, em que a estrutura toda é feita de estrutura metálica e as fundações são de concreto armado. Essa estrutura metálica ela não é calculada no EBERIC, ela vai ser calculada em outro programa. Mas os efeitos, as cargas, os momentos podem ser sim trazidas para o EBERIC e as fundações de concreto armado calculadas no programa. Nós vamos ver como fazer isso. Eu irei fechar aqui a visualização 3D e nós vamos ver aqui no croquis a nossa estrutura já lançada com os pontos de fundação. Nós temos no menu Elementos, na função Cargas, 4 opções concentradas, lineares, localizadas e por área. Nessa aula, nós iremos ver somente a concentrada. Vamos ver como é que funciona. Olha só, após eu clicar na função Carga Concentrada, a primeira pergunta que ele vai me fazer é qual é o tipo de carga que será aplicada na nossa fundação, na nossa estrutura de concreto armado. Eu vou deixar adicional, porque não é efeito de solo, não é carga acidental, não é efeito de água e nem subpressão. Então, vou deixar adicional. Como que funciona agora o lançamento? Ele me pergunta quais são as cargas concentradas e quais são os momentos gerados por essas cargas. Olha só, f de x, o que quer dizer isso? É uma carga que estará atuando no eixo horizontal concentrada em um ponto de fundação. Tá? Nesse caso, não vamos usar. O Fy vai ser uma carga que vai atuar verticalmente, no sentido mesmo aqui da planta que nós estamos olhando, mas também nós não iremos utilizar, não é o caso desse projeto. É bom considerar que para a direita e para cima é positivo, para a esquerda e para baixo aqui é negativo, ok? Nós temos também o Fz, que será uma carga concentrada, que como nós estamos olhando em planta, é saindo e entrando na tela, tá certo? Vamos supor que eu tenho uma carga sobre o P5. É uma carga que irá comprimir, está entrando na tela, está sobre o P5. Então, essa carga vai ser valor negativo, porque está entrando na tela. Se estivesse saindo, puxando a fundação, seria positivo. Então, essas coordenadas obedecem às coordenadas realmente da matemática, tá certo? Vamos supor que sobre o nosso P5 está caindo uma carga concentrada de 5 toneladas força. Então, eu vou colocar o menos e o 5. O programa já entende que está lançado sobre a nossa fundação uma carga comprimindo de 5 toneladas força. Mas vamos supor que essa carga ela tem uma excentricidade, tá certo? Ela não está sendo aplicada exatamente sobre o centroide do P5. Vamos supor que existe uma diferença, tá? De poucos centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a calculadora no nosso computador e vou fazer a conta. Olha só, 5 toneladas força, né? É a força aplicada sobre a estrutura. Mas vamos supor que existe uma excentricidade de 5 centímetros, tá? De 0,05 metros. Isso vai gerar um momento sobre a nossa fundação. Então, nós vamos ter um acréscimo de momento em torno, por exemplo, do eixo X, nesse sentido de rotação, de 0,25 kgf. Não, no caso nós temos que fazer a conversão. Eu fiz a conta com toneladas. Então, como que eu faço para fazer a conversão em kgf? No caso, eu multiplico por 1000, tá? Porque 1 tonelada de força é igual a 1000 kg-força. Tá certo? Então, nós vamos ter um acréscimo de 200 kg-força vezes metro. Tá certo? Então, olha só. Eu vou colocar aqui 250 kg-força vezes metro. Considerando que não existe outro momento, que a aula aqui mesmo é só para a gente aprender o lançamento, para que serve, como que funciona, eu já vou clicar OK aqui. Aí eu pergunto o seguinte, quais são os nós que vão ser aplicados à nossa estrutura? Eu vou clicar aqui sobre o P5. Então, já entendeu que o pilar e nó para o EBERIC, na teoria é a mesma coisa, tá?
Então vou dar um Enter e agora está sendo lançado aí. No caso, uma carga de 5 toneladas força, comprimindo o pilar em um momento de 250 kgf vezes metro sobre a nossa estrutura. Bom, espero que tenha gostado. Até a próxima aula.